Mais uma vez, o povo de Deus deu as costas a ele para adorar ídolos, então Deus permitiu que os medianitas os tratassem mal por 7 anos. Sempre que os israelitas estavam prontos para a colheita, os saqueadores de Midian e Amaleque e o povo do leste atacavam Israel e destruíam suas colheitas. Eles chegavam em camelo e permaneciam até que a terra estivesse desnudada. Os midianitas eram tão cruéis que os israelitas se escondiam em montanhas, cavernas e fortalezas. O povo de Deus foi reduzido à fome. Então os israelitas clamaram ao Senhor por ajuda. Deus enviou profetas para lhes dizer que não adorassem ídolos, mas eles não deram ouvidos. Então, um anjo de Deus foi sentar-se sob a grande árvore de Ofra, pertencente a Joás. Filho de Joás, Gideão, estava debulhando trigo no fundo de um lagar. O anjo cumprimentou o herói poderoso: "O Senhor está com vocês." Gideão respondeu: "Se o Senhor estivesse conosco, por que teríamos sido entregues aos midianitas?" O anjo do Senhor disse: "Vá com a força que você tem e resgate Israel dos midianitas." Gideão respondeu: "Meu clã é o mais fraco da tribo de Manassés, e eu sou o último de minha família." O Senhor respondeu: "Eu estarei com você. E você vai destruir os midianitas como se estivesse lutando contra um homem." Descrente, Gideão pediu um sinal. Gideão pediu ao estranho que ficasse enquanto ele ia preparar a comida. Quando ele trouxe pão fresco, caldo e carne de cabra recém-cozida, o estranho pediu-lhe que colocasse a carne e o pão em uma pedra e despejasse o caldo sobre ele. Então o anjo do Senhor tocou a carne e o pão com a ponta do cajado em sua mão, e o fogo subiu da rocha e consumiu a carne e o pão. Então o anjo do Senhor desapareceu. Gideão exclamou: "Estou condenado. Eu vi o anjo do Senhor face a face." O Senhor respondeu: "Não tenha medo. Você não vai morrer." Naquela noite, o Senhor deu instruções para que Gideão as cumprisse. Com a ajuda de 10 servos, Gideão pegou um dos touros de seu pai e derrubou o ídolo de Baal de seu pai. Eles cortaram o bosque que sua família usava para adorar o ídolo Azerá. Então ele fez um altar para Deus, colocou a madeira do bosque de Azerá nele e sacrificou o touro a Deus. Na manhã seguinte, o povo da cidade ficou furioso ao descobrir que os ídolos haviam sido destruídos. Quando descobriram que Gideão tinha feito isso, uma multidão se reuniu em frente à casa de Joás exigindo a morte de Gideão. Joás confrontou a multidão: "Por que vocês estão defendendo Baal? Se Baal é realmente um deus, deixe que se defenda e destrua aquele que derrubou seu altar." A partir de então, Gideão foi chamado de Jerubaal, que significa: "Deixe Baal se defender." Logo depois, os exércitos de Midian, Amaleque e o povo do leste formaram uma aliança contra Israel e cruzaram o Jordão, acampando no vale de Jezeel. O Espírito do Senhor tomou posse de Gideão. Ele soprou um chifre de carneiro como um chamado às armas, e os homens do clã de Abiezer foram até ele. Ele também enviou mensageiros por todo Manassés, Aser, Zebulon e Naftali, convocando seus guerreiros, e todos eles responderam. Gideão ainda tinha dúvidas sobre enfrentar o poderoso exército no vale. Então ele disse a Deus: "Prove que vai me usar para resgatar Israel desta forma. Vou colocar um velo de lã na eira esta noite. Se o velo estiver úmido de orvalho pela manhã, mas o solo estiver seco, então saberei que vai me ajudar." Na manhã seguinte, o solo estava seco, mas a lã estava molhada de orvalho. Mas Gideão ainda tinha dúvidas. "Por favor, não fique com raiva de mim," ele implorou ao Senhor. "Deixe-me usar a lã para mais um teste. Desta vez, deixe o velo ficar seco enquanto o solo ao redor está úmido de orvalho." Na manhã seguinte, havia orvalho forte no chão, mas a lã estava seca. Gideão sabia que o Senhor havia escolhido a ele e ao seu pequeno exército para libertar os israelitas dos 135.000 soldados inimigos acampados no vale de Jezreel. O inimigo estava acampado no vale de Jezreel, perto da colina de Moré. Gideão tinha 32.000 guerreiros das tribos vizinhas de Manassés, Aser, Zebulon e Naftali que se reuniram perto da fonte de Arod. O Senhor disse a Gideão: "Você tem muitos guerreiros. Se eu deixar você derrotar os midianitas, os israelitas se gabarão de que eles mesmos o fizeram. Mande para casa todos aqueles que estão tímidos ou com medo." Então 22.000 deles voltaram para casa, restando apenas 10.000 que estavam dispostos a lutar. Eles estavam agora em desvantagem.
Então o Senhor disse a Gideão: ainda há muitos. Traga-os para a nascente. Na nascente o Senhor disse: dividi os homens em 2 grupos. Em um deles, coloque todos os que bebem água nas mãos. No outro grupo, coloque todos aqueles que se ajoelham e bebem com a boca no riacho. Apenas 300 homens beberam de suas mãos. Deus disse a Gideão que esses 300 homens trariam a vitória e os outros deveriam ser mandados para casa. Naquela noite, o Senhor disse a Gideão: se você tem medo de atacar, desça ao acampamento com seu servo Purá. Ouça o que os midianitas estão dizendo e você se sentirá muito encorajado. Gideão e Purá avançaram sorrateiramente em direção ao inimigo no momento em que um homem contava a seu companheiro sobre um sonho. No meu sonho, um pedaço de pão de cevada caiu no acampamento midianita. Atingiu uma tenda, virou e derrubou. Seu companheiro respondeu: seu sonho só pode significar que Deus deu a Gideão a vitória sobre nós. Gideão se curvou e adorou a Deus. Em seguida, voltou para o seu acampamento. Levantem-se, pois o Senhor deu a vocês a vitória sobre as hordas midianitas, gritou Gideão. Ele dividiu os 300 homens em 3 grupos e deu a cada homem um chifre de carneiro e uma jarra de barro com uma tocha. Ele os instruiu que assim que o ouvissem tocar a buzina, eles deveriam fazer o mesmo e gritar, pelo Senhor e por Gideão. Logo após a troca da guarda à meia-noite, o grupo de 100 homens de Gideão alcançou a borda do acampamento midianita. De repente, eles sopraram os chifres dos carneiros e quebraram seus potes de barro. Os outros grupos fizeram o mesmo. Eles seguravam as tochas acesas em suas mãos esquerdas, seus chifres em suas mãos direitas gritavam: uma espada para o Senhor e para Gideão. Cada homem ficou parado e observou enquanto o Senhor fazia os midianitas correrem em pânico. Eles começaram a lutar entre si com suas espadas. Aqueles que não foram mortos fugiram de volta para o rio Jordão. Gideão mandou chamar os guerreiros de Naftali, Asser e Manassés para os perseguir. Ele também enviou mensageiros por toda a região montanhosa de Efraim para isolar o inimigo na travessia de rios rasos. Eles capturaram Oreb e Zeeb, os 2 comandantes midianitas, e os executaram. Quando Gideão alcançou Sucote, seus homens estavam famintos e exaustos. Gideão implorou aos líderes da cidade: por favor, deem comida aos meus guerreiros. Estou perseguindo Zeba e Salmuna, os reis de Midian. Os oficiais de Sucote responderam: pegue Zeba e Salmuna primeiro, e então alimentaremos seu exército. Gideão respondeu: quando o Senhor me der a vitória, voltarei para os punir com espinhos e sarças. Quando ele chegou a Peniel, pediu novamente comida, mas obteve a mesma resposta. Gideão retrucou: depois que eu voltar com a vitória, vou derrubar esta torre. Gideão circulou por uma rota de caravana para pegar o exército midianita de surpresa. Zeba e Salmuna, os 2 reis midianitas, fugiram, mas Gideão os perseguiu e capturou todos os seus guerreiros. Quando Gideão descobriu que Zeba e Salmuna haviam matado seus próprios irmãos, ele os executou. Então o Gideão voltou a Sucote e deu uma lição aos 77 líderes da cidade, punindo-os com espinhos e abrolhos do deserto. Ele também derrubou a torre de Peniel. Os israelitas disseram a Gideão: seja nosso governante. Você nos resgatou de Midian. Eu não vou governar vocês, nem meu filho, respondeu Gideão. O Senhor governará vocês. Gideão então pediu que cada um deles lhe desse um pendente de ouro saqueado das tropas inimigas. O peso dos pendentes de ouro era de 43 libras e 20 quilogramas. Gideão também recebeu correntes de ouro e mantos de púrpura tirados do inimigo. Gideão transformou o ouro em um éfode, que colocou em sua cidade natal, Ofra. No entanto, os israelitas começaram a adorar o éfode e ele se tornou uma armadilha para Gideão e sua família. Durante a vida de Gideão, a terra teve paz por 40 anos. Assim que Gideão morreu, porém, os israelitas começaram a adorar o ídolo Baal mais uma vez.